Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa. O que importa é que você esteja aqui com a gente no Motiva On. Aquele que não me conhece, meu nome é Antônio Vanderlei e sou professor de literatura deste conceituado sistema de ensino. Motiva On, eu e você, tudo a ver. Queridos amigos, nós estamos na primeira geração do modernismo. Nós já falamos e vamos repetir. O modernismo é um movimento anárquico, porém, buscava, basicamente, vamos usar um termo moderno, a formatação do homem brasileiro, através das suas origens, da linguagem, através realmente do verde-amarelismo. Esse surto de verde-amarelismo não é moderno, graças a Deus. Não é moderno. Mas vejamos, hoje nós vamos falar, na minha modesta opinião, do cara genial do modernismo. Enquanto os outros não sabiam o que queriam, na verdade o modernismo era uma busca de novos caminhos, Mário de Andrade, justamente chamado de o Papa do Modernismo, sabia. Era o cara. Me acompanha aqui porque era o cara, ok? Vamos lá. Mário de Andrade, professor, olha lá, essa profissão tão questionada na atualidade, né? Crítico, poeta, contista, romancista e músico. E graças às suas habilidades musicais é que ele fez a sua obra mais tradicional. Não vamos dizer tradicional, né? Porque era anárquica, mas ficou um marco do modernismo. Formou-se pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Característica do Papa do Modernismo. Isso é importante. Realmente, ele, Oswald de Andrade e mais alguns, foram os responsáveis pela criação, desenvolvimento do modernismo brasileiro. Devemos muito a Mário de Andrade. Característica típica, liberdade formal. Né? Cultuou os versos livres, cultuou uma oralidade na linguagem, ok? Combate a sintaxe tradicional. Perfeito. Isso aqui é importantíssimo. Poeta come amendoim, meu Deus do céu. Né? Ele era além de ser um nacionalista extremado, ele era um apaixonado por São Paulo. A terra da garoa. Hoje em dia já nem chove mais tanto como era. Hoje é enxurrada, né? Hoje realmente é tempestade. Né? Terra da garoa. Procura da linguagem brasileira. Os modernistas, de um modo geral, buscaram falar do povo. Apaixonado por São Paulo. Uso de expressões ítalo-paulistanas. Linguagem, o coloquialismo. Pesquisa folclórica, aí entra Macunaíma, e etc. Paremos por aqui. E vamos analisar algumas das suas principais obras. Primeiro, relacioná-las a Uma Gota de Sangue em Cada Poema. Essa Uma Gota de Sangue em Cada Poema é um dos antecedentes do modernismo. Porém, o poeta ainda estava sentindo a vertente parnasiana. Essa sua obra ainda tem, embora, né, crítico da Primeira Guerra Mundial, ele ainda reproduz aquela ditadura parnasiana. Pauliceia Desvairada. Nossa, esse Pauliceia Desvairada é um capítulo à parte. É um capítulo à parte. O prefácio, ele funda o desvairismo. E no final ele acaba com o desvairismo como uma vertente moderna. Tá? De influência surrealista. Esta obra é importante vocês gravarem este prefácio. É uma marca do nosso querido Mário de Andrade. Tá? Querem gravar Mário de Andrade? Gravem O Grande Mar. Nós temos Mário de Andrade, modernista, e nós temos o outro mar, que é o Machado de Assis. Ok? Muito bem. Clã do Jabuti, sua adesão ao modernismo, e o romance Amar, verbo intransitivo, meus queridos amigos, é um capítulo à parte, nós vamos ver daqui a pouquinho. Participou do movimento modernista, tem o seu Macunaíma, que é fantástico. O Macunaíma
É uma rapsódia, é uma obra que, despretensiosa na ocasião, até ocasionou uma briga entre ele e Oswald de Andrade, porém transcende a tudo que a gente possa entender como obra modernista. É fora de série. Muito bem. Pulemos ali para Lira Paulistana. Talvez seja justamente a maturação do poeta. Abandonou aquele ímpeto e se tornou um poeta mais intimista. É o ápice da criação, da produção de Mário de Andrade. E tem os seus contos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, vamos fazer uma viagemzinha em suas obras? Olhem só, aqui é poesia. Nós vamos trabalhar com ele em poesia, vamos trabalhar com ele no romance. O conto vai ficar para uma nova oportunidade. Essa é sensacional. Me acompanhe. Perdoe-me, um velhinho precisa de óculos, não é? Vamos lá. Chove. Sorri uma garoa cor de cinza muito triste, como um tristemente longo. A casa, cosmos, não tem impermeáveis em liquidação, mas nesse largo do Aroche posso abrir meu guarda-chuva paradoxal. Este lírico plátono de rendas mar, ali em frente, Mário põe a máscara. Tens razão, minha loucura tem razão. O rei de Tule jogou a taça ao mar, os homens passam encharcados, os reflexos dos vultos curtos mancham o petit pavé. As rolas da normal esvoaçam entre os dedos da garoa, e se pudesse um verso de cristal no de profundes, de repente, um raio de sol arisco risca o chuvisco ao meio. De repente, um raio de sol arisco risca o chuvisco ao meio. Queridos amigos, pelo amor de Deus, esse poema é um loas à cidade de São Paulo, é uma homenagem à cidade de São Paulo. Aqui, como que o poeta em Pauliceia Desvairada faz um cântico paulistano. Eu morei em São Paulo, não vamos nem falar quando, tá? Mas era a década de 1970. Eu gostava muito de sair à noite e voltar a pé para casa. Não é que eu gostava, eu não tinha carro mesmo, era humilde. Mas gostava de voltar chapinando o pé nas gotas, na chuva, nas poças d'água. Fantástica cidade de São Paulo. Olha que beleza, que coisa linda essa paixão por São Paulo. Porém, com uma linguagem, embora popular, embora buscasse se falar do povo, meus queridos amigos, irreprimível essa poesia do Papa do Modernismo, descrevendo a sua São Paulo, a sua Pauliceia Desvairada. O livro publicado em 1922, que é o marco na produção literária do nosso poeta prosador. Mais uma, Ode ao Burguês. Olha o senso crítico, olha a crítica ácida, contundente do poeta à burguesia, né? Na verdade, Mário de Andrade, ele penetra na estrutura familiar burguesa, paulistana, 400 anos, hoje, né? 250 anos de sociedade, de elite. Ele entra nessa sociedade, desmistifica, brinca com essa sociedade, debocha aí, joga fora toda a pretensão dessa sociedade paulistana. Mas vamos lá. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo. O homem curvo, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro dos muros sem pulos, e gemem sangue de alguns 1000 réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam os printemps com as unhas. O poema de Mário de Andrade, neste poema maravilhoso, presta atenção, né? Olha o deboche.
Olha a influência francesa em São Paulo. Meu Deus do céu! Gente, Brasil, 40 graus, vamos parafrasear. Brasil, 40 graus. E nós éramos, não fale para ninguém, mas os argentinos nos chamam de macaquitos. Por quê? Porque nós vivíamos imitando, como que num frio daquele de 40, num calor daquele de 40 graus, né? O pessoal usando casimira, usando cartola, usando bengala, bota. Meu Deus do céu, quanta pretensão, quanta cópia. É isso que o modernismo prega. A gente se afastar dessa ideia colonialista de ser, né, perdão, de sermos os macaquitos que vamos só copiando. E o modernismo propõe justamente isso. Nós criarmos. Eu insulto esse burguês nádegas, não é? Mas ó, a lindeza, como ele trabalha, como ele brinca com a linguagem. O poema de Mário de Andrade apresenta uma postura revolucionária que emerge com o modernismo e busca o rompimento da ditadura cultural que vigorava na época. Olha só, em primeiro lugar, o tema prosaico. E a brincadeira, ode, é uma construção clássica. Ode. Falando em ode, nós temos que lembrar lá de quem? Lá do classicismo, né? Lembrando que o pessoal viajaram, foram para a Itália e trouxeram para Portugal o doce estilo novo. Ode, soneto. Estão vendo? Então ele faz essa aproximação de ode, brinca com essa estrutura conservadora. Ode ao burguês. Muito bem, não é isso? Então ele está debochando. Olha, a educação, minha filha fala francês e não sabia falar português, né? Tinha que esnobar, tinha... Meu Deus do céu, é essa estrutura que o nosso Papa do modernismo critica. Linguagem popular, né? Crítica à nossa cultura, crítica a esse coronelismo, olha lá os lampiões, os condes. É um conde do quê? Né? Na verdade, bom, vamos adiante. Mais um. Inspiração, novamente São Paulo. São Paulo, comoção de minha vida, meus amores são flores feitas de original alerquinal, trajes de losango, cinza e ouro, luz e bruma, flor do inverno morno, elegância sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfume de Paris, Aris. Bofetada líricas no Trianon ao Godoal, São Paulo, comoção de minha vida, galicizo a berrar nos desertos da América. Novamente São Paulo. Novamente São Paulo, novamente experiências, né, do primeiro momento do modernismo, ok? E atenção, olha a visão colonialista ali, né? Ó, influência de quem? França, Paris, Roma, Londres, Berlim. Deixa eu lhes fazer uma pergunta aqui, a boca pequena, não conte para ninguém. Mas eles perguntam, deixamos de ser isso? Ou ainda vivemos, né, seguindo os modelos impostos? O Brasil deixou de ser colônia e continua colonizado e colonizável. Mas o tempo vai fazer com que nacionalistas como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, José de Alencar ganhem um foro sensacional e inspire o povo e nos inspire, né? Vamos ser sinceros, a valorizarmos novamente ou valorizarmos efetivamente o nosso verde e amarelo. Ok? Então, olha lá, só revendo. Influências europeias, tá bom? Cultivávamos uma moda vindo de fora e hoje estamos desse jeito mesmo, até um bom tema para redação, ok? Ditadura da moda. Ditadura da moda, né? Os modelos europeus, os modelos importados, inspirando, não. Não, dominando a nossa sociedade, causando tantas doenças aí, que não é tema para hoje.
Vamos adiante. Macunaíma. Bom, agora nós precisamos parar. Este aqui é um capítulo à parte. Macunaíma e amar, verbo intransitivo. Aí não dá para a gente continuar com este fôlego. Então, verdade que eu vou pedir para vocês uma licença para ir dar uma recuperada energia, porque Macunaíma, meu querido amigo, ou suspiro, requer que tenhamos a energia latente, requer que a gente volte realmente a pisar descalço na terra, requer que voltemos a sentir as nossas origens mescladas com as origens internacionais. Senhores, vamos ao intervalozinho e atenção, comigo, ó, motiva que a vaga vem.